A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando aqui a doutrina de Deus, essa disciplina muito interessante, e dentro dessa disciplina, doutrina de Deus, nós se deparamos aí com a famosa doutrina da Trindade. Isso acontece por quê? É muito simples. Porque quando nós estudamos aí os conceitos, as definições da pessoa de Deus, dentro da Escritura Sagrada, nós chegamos à conclusão de que Deus, ele é uma trindade ou uma triunidade, né? Ou seja, ele é uma composição de mais de uma pessoa. A doutrina da Trindade, ela foi difundida aí há aproximadamente 2 milênios, né? Ou há 2000 anos, ou seja, desde o primeiro século até os dias atuais. Porém, percebe-se que essa doutrina ela não é muito fácil de ser entendida ou de ser compreendida, assim também como ela não é muito fácil de ser transmitida, esclarecida e ensinada, né? Ela sofre uma série de ataques por aqueles que não concordam ou não entendem ou não compreendem a doutrina da Trindade. Geralmente quem faz esses ataques são é o judaísmo, né? É o islamismo, e dentro do cristianismo nós temos alguns ramos que não compreenderam aí a doutrina da Trindade e que acabaram dando a sua própria versão de Deus, como o sabelianismo, né? Que é também foi chamado de modalismo, e nós temos também aí o arianismo, né? São vertentes dentro do cristianismo de pessoas que não concordaram, que não entenderam a doutrina da Trindade, acabaram tentando aí trazer uma versão sobre Deus, descartando aí esse ensino, né? Porém, não vem o caso nós falarmos dessas vertentes nesse exato momento. O que é que a gente vai ver a partir de agora? A gente vai ver que essa palavra Trindade, ela não existe na Escritura Sagrada, assim como diversas palavras não existem na Escritura Sagrada, mas que nós usamos elas como os termos teológicos para definir uma certa doutrina. Por exemplo, nós não encontramos na Bíblia Sagrada a palavra pneumatologia, né, que é a doutrina do Espírito Santo, ou a palavra escatologia, que é a doutrina dos últimos dias. Porém, nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada uma doutrina que traz o ensino sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós encontramos na Bíblia Sagrada doutrinas ou ensinamentos que nos transmite a ideia dos últimos dias ou do fim dos últimos dias, né? Que é o que a gente chama de escatologia. Então, o fato da palavra Trindade não se encontrar na Bíblia Sagrada não significa que a doutrina não exista. A palavra Trindade é só um termo teológico que foi criado para exemplificar, né, ou para tratar dessa doutrina, tá certo? E quem criou essa palavra? Quem criou essa palavra aí foi o famoso Tertuliano, né, da cidade de Cartago, lá da África. Ele foi uma pessoa do 2º século. Ele nasceu aproximadamente no ano 160. Outros acreditam que foi no ano 150, né, depois de Cristo. Ele foi um advogado, era uma pessoa muito eloquente, falava muito bem, se expressava muito bem, e ele acabou criando aí mais ou menos aproximadamente 400 palavras, e uma delas foi Trindade, né? E muita gente se falava da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo como Deus. As cartas, né, dos pais da igreja do 1º século falavam muito essa ideia, mas ninguém dava um nome para essa doutrina. Então, o Tertuliano ele vai dar um nome para essa doutrina, ele deu o nome de Trindade. Hoje, alguns acreditam que a palavra ou a expressão mais correta seria triunidade, né? E quando a gente fala de Trindade, nós falamos de quê? De 3 pessoas. Quem são elas? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Bom,
Essa ideia de um Deus composto, ela vai surgir em que texto bíblico, né? Bom, ela não vai surgir apenas em um texto bíblico, ela vai ser originada lá no Antigo Testamento, nos primeiros capítulos, né, do livro do Gênesis. Mas o que a gente vai observar é que, apesar de que a gente encontre, né, essa palavra aí, a palavra Deus, por exemplo, dentro do contexto do Antigo Testamento, dando aquela ideia de mais de uma pessoa, mas a ideia da Trindade ela vai se consolidar mesmo com a chegada do Novo Testamento, né? Então, o que é que a gente observa aí no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26? O texto diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem está falando? Deus. Quem está dizendo isso? Deus. E ele está falando com quem? Nota-se que o verbo fazer está no plural. E outra coisa que a gente vai perceber é fazendo uma análise, né, da palavra Deus em hebraico. Essa palavra Deus aí em hebraico, ela pode ser escrita aí da seguinte maneira. Não necessariamente nesse texto, mas em vários textos a gente pode encontrar uma dessas duas palavras em relação a Deus. Elohim, que é uma palavra plural, ela tem também um sentido composto ou um sentido coletivo. E a palavra Eloá, essa palavra Elohá é singular, ela não tem um sentido coletivo, ou seja, ela não tem um sentido composto. E essa palavra é a palavra em português Deus. Sempre que tiver um substantivo no hebraico acompanhado dessa terminação im no final, é porque aquele substantivo está no plural, certo? Então, os dois vocábulos Elohim e Elohá podem ser usados tanto para o Deus verdadeiro como para os deuses falsos, né? Isso vai depender do contexto. No texto de Gênesis, aí, capítulo 1, versículo 26, a palavra Deus ela foi escrita em hebraico como Elohim. Elohim. E esse Elohim, ele não é uma referência a um Deus falso, mas um Deus verdadeiro. E é por isso que a palavra Deus em português vem com D maiúsculo. Ou seja, o contexto está me apontando que esse Deus de Gênesis 1, 26 é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele está criando, né? E só quem pode, ou só quem tem o poder de criar é o próprio Deus. Todos os textos que trazem a palavra hebraica Elohim, com a referência ao Deus verdadeiro, o verbo, sempre um verbo que antecede, ou seja, que vem anteriormente à palavra Deus aí, sempre está no singular. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque já que a palavra Elohim ela é plural, por que que ela não foi traduzida para o plural no português, né? Então a gente vai ver aqui alguns capítulos do livro do Gênesis, onde sempre vai aparecer a palavra Elohim, porém o verbo que vai vir anteriormente sempre vai estar no singular. Preste bem atenção. Em Gênesis 1:1 diz o quê? No princípio criou Deus o céu e a terra. O verbo criar está no singular, porém a palavra Deus em hebraico aí é Elohim e está no plural, mas foi traduzida para o português no singular. Então, o verbo aí criar, apesar de estar no singular, né, mas ele não vai seguir ele não vai nos dar uma ideia de deuses, né? A gente vai já entender essa questão. Nós temos um outro texto, que é o versículo 3, que se disse Deus, haja luz e houve luz. Então, observa novamente que antes do substantivo Deus, existe o verbo dizer, e esse verbo está no singular também, certo?
apesar de que a palavra Deus aí esteja no plural ou no sentido coletivo, né? No versículo 27 de Gênesis, no capítulo 1, diz a mesma coisa: e criou Deus o homem à sua imagem. Sempre a palavra, o verbo criar, a gente observa que também está no singular. Então, Deus está no plural, mas o verbo está no singular. Então, surge aquela pergunta que eu fiz anteriormente, né? Se Elohim é plural, então por que nas traduções esse termo, em relação ao Deus verdadeiro, vem traduzido no singular? Porque o que nós aprendemos, né, na gramática da língua portuguesa, que quando o substantivo ele está no plural, o verbo que o antecede necessariamente tem que estar no plural. Mas nós não conseguimos ver ou observar isso, essa regra gramatical, dentro desse contexto aí do livro do Gênesis, né? Bom, nós sabemos aí que a resposta é simples. Talvez não seja muito coerente com a nossa gramática, mas a resposta é simples. Isso vai acontecer porque os verbos que vêm antes estão no singular. Ou seja, pelo fato do verbo vir no singular, então os tradutores trouxeram a palavra Elohim para o singular no português, né? Mas como se compreende então Elohim? Como é que a gente vai entender uma palavra, um substantivo que é plural, que é Deus, mas que é traduzida em todas as línguas como um singular? Então, existem duas interpretações para isso, né? Essas duas interpretações têm um objetivo, dar uma resposta do que significa Elohim, essa palavra composta nos textos de Gênesis, referente ao Deus verdadeiro. Então, quem vai dar essas duas respostas? O judaísmo e o cristianismo, né? O que é que o judaísmo vai dizer sobre Elohim? Bom, o judaísmo interpreta, né, dizendo que Elohim é um plural adjetivo da majestade de Deus, ou seja, o judaísmo interpreta que Elohim não é um plural de pessoas ou de deuses nesse contexto aí, mas é um plural das qualidades que estão em Deus, seu poder, a sua grandeza, a sua soberania e assim por diante. Então, isso é o que o judaísmo interpreta, né? E dentro da gramática do hebraico existe essa famosa interpretação chamado de adjetivo majestático, né? O judaísmo chama isso de adjetivo majestático. Mas será que isso condiz com o texto, né? Com o contexto? Uma outra interpretação é do cristianismo, né? O cristianismo vai interpretar Elohim como sendo um plural de pessoas, e não de divindades ou de deuses, mas de pessoas que possuem a mesma divindade, compondo ou formando um só Deus. Então, nós temos aí as duas principais interpretações sobre a palavra Elohim. Na interpretação do judaísmo, existe aí uma controvérsia, certo? Por quê? Nós compreendemos, sim, que dentro da gramática do judaísmo, né, havia essa ideia de plural majestático, inclusive que é reconhecido a sua existência, né, por alguns eruditos, pessoas estudiosas aí da gramática do hebraico, mas esse plural majestático, ele não se aplica, ele não está contextualizado de acordo com alguns textos que nós iremos ver agora. Então, por mais que exista dentro da gramática aí, do hebraico essa ideia de plural majestático, né? Ou seja, não sendo um plural da pessoa de Deus, mas um plural das suas qualidades, né?
Mas quando a gente analisa, quando nós analisamos o contexto bíblico em referente à pessoa de Deus, a gente acaba aqui descartando aí essa expressão para a palavra Elohim. Então vamos ver alguns desses textos, né? Esse texto a gente já comentou sobre ele, que é o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que é que o texto diz? O texto diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então o que é que você vai perceber aí? Você vai perceber que o verbo fazer, ele está no plural. Se ele está no plural, significa que Deus, que no caso aí é Elohim, a palavra Deus aí no texto é Elohim, está falando com mais pessoas e não com as suas qualidades. Ele não está falando com os seus atributos majestáticos, com seus adjetivos majestáticos. Não se fala com atributos, se fala com pessoas, né? Então, nota-se aí que quando esse Elohim, ele diz, façamos, então ele está se comunicando com alguém. E a Bíblia, ela vai nos revelar que na criação havia mais de uma pessoa criando. Quem eram essas pessoas? Jesus e o Espírito Santo. Então você vai notar agora, você vai perceber que essa ideia de atributos majestáticos não cabe dentro desse texto aí, porque ele fere o contexto bíblico em relação à criação. O texto de Gênesis está nos apontando o quê? Que havia mais de uma pessoa criando. Por isso que ele vai utilizar o verbo façamos. E já que a palavra Deus está no plural, Elohim, então comunga aí com a interpretação do cristianismo, onde esse Deus é uma composição de pessoas, ou seja, o Elohim, ele é um plural de pessoas, certo? Então vamos ver aí alguns textos, né? Por exemplo, no João, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 3. O que é que diz aí? Que no princípio, que princípio era esse? Lá no princípio da criação, Gênesis capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nota-se aí que ele está falando da pessoa de Jesus, né? Então, lá no princípio, lá em Gênesis capítulo 1, Jesus estava lá. E ele vai dizer que esse Jesus é Deus. Então, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, que é Jesus, nada que foi feito se fez. Então, tanto ele é chamado de Deus, como diz que ele estava com Deus. Então, o façamos aí, uma dessas pessoas era o Pai e a outra era o Filho. Por quê? O texto está dizendo que no princípio, esse verbo que é Jesus estava com Deus. Então, quando ele diz façamos, tem alguém com ele. E o texto vai dizer que esse verbo, ou seja, Jesus, também era Deus. Então, percebe-se aí um plural de pessoas na palavra Elohim. Um segundo texto é o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 33, o versículo de número 4 nos diz o quê? O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Né? O que é que o texto está informando para nós? Então, quando nós lemos esse texto, nós percebemos uma coisa. Quem escreveu? Possivelmente Moisés, escrevendo a história de Jó. O que é que o Jó está dizendo? O Jó está dizendo que o Espírito de Deus o criou. Será que ele está falando dele mesmo? O livro de Jó é um livro poético, ele está falando da criação. Então, Jó está nos informando que no ato da criação, lá em Gênesis capítulo de número 1, na criação do ser humano, o Espírito de Deus estava lá criando também. Então, quando Gênesis capítulo 1, versículo 26, esse Elohim diz, façamos o homem, ele mostra o quê? Que ele não estava só. Quem era esse Elohim? Era um plural de pessoas. Por quê? Porque no livro de João, nós encontramos no capítulo 1, versículo 1 até o 3,
a pessoa de Jesus no ato da criação, criando tudo. E no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, nós encontramos também o Espírito de Deus também lá na criação, criando o ser humano, juntamente com o Pai e juntamente com Jesus, né? Então, baseado aí nos textos acima, a interpretação mais coerente é a do cristianismo, que interpreta Elohim como um plural de pessoas, conforme o contexto bíblico nos informa, né? Bom, o que é que nós temos mais, né? Nós temos mais algumas informações importantes sobre a doutrina da Trindade, inclusive eu até comentei há algum tempo atrás, que apesar do Antigo Testamento nos indicar que Deus é um ser composto, né, por mais de uma pessoa, mas é o Novo Testamento que vai nos transmitir essa ideia de um Deus trino, né? Ou seja, ele vai nos revelar essa ideia do Deus trino. Por quê? Quando eu leio só o Antigo Testamento, eu posso até compreender que existe um Deus composto. Porém, se o Novo Testamento não existisse, nós não poderíamos saber quantas pessoas estavam compondo esse Deus, né? Então, é o Novo Testamento que vai nos esclarecer mais essa doutrina, né? No Novo Testamento, ele vai entrar em concordância com o Antigo? Vai, com certeza, né? Em relação a Deus, o que é que o Novo Testamento apresenta e que vai concordar aí com o Antigo Testamento? O Antigo Testamento vai nos informar que há um só Deus, né? Deuteronômio 6:4 vai nos informar isso. O Novo Testamento também, Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 20, diz o seguinte: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um, né? Outro texto interessante sobre a unidade divina é Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Esses dois textos estão concordando com o Antigo Testamento, afirmando que Deus é um só, né? Mas ao mesmo tempo que Deus é apresentado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como sendo um só Deus, a gente vai perceber nas páginas aí do Novo Testamento, né, que esse Deus, ele é revelado como sendo três pessoas, ou seja, como sendo a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus, assim como o Pai é Deus. Porém, não são três deuses, né? Mas um só Deus, sendo manifesto em três pessoas distintas ou diferentes, né? Então, nós iremos perceber aqui alguns textos que vai nos transmitir essa clareza maior do Novo Testamento em relação à pessoa de Jesus e do Espírito Santo como sendo Deus. Então, em relação a Jesus, o que é que nós temos? João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é que esse texto está nos afirmando? Esse texto está nos afirmando que Jesus é Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Só quem tem divindade é quem é Deus, né? Tito, capítulo 2, versículo 13, diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no texto de Tito, Jesus é apresentado como grande Deus e é apresentado ao mesmo tempo como Senhor. Então, os apóstolos viam Jesus como Deus, mas não via ele como uma pessoa do Pai, certo? Via ele como uma pessoa do Filho, mas sendo Deus, ou seja, habitando nele a divindade. Em relação ao Espírito Santo, nós temos dois textos. É claro que nós temos mais textos, tanto em relação à pessoa de Jesus,
que comprova que ele é chamado de Deus, como nós também temos outros textos, né, em relação à pessoa do Espírito Santo, e que é também mostrado ou provado que o Espírito Santo é chamado de Deus no Novo Testamento. Mas a gente trouxe assim apenas alguns, pelo menos os principais, aqueles que são mais claros, né? Então, em Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, diz o seguinte: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Não mentisse aos homens, mas a Deus. Olha só, né, Lucas escrevendo esse relato, esse fato aí que aconteceu, né? E ele escreve dizendo que Ananias, ele mentiu ao Espírito Santo, que em seguida ele vai informar que ele mentiu a Deus, ou seja, né, o Lucas está transmitindo aí para o leitor que o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. Nós temos um texto muito mais claro ainda, que é de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17, que diz: ora, o Senhor é o Espírito. Veja só, né? Esse texto não pode ser confundido com João 4, 24, que diz que Deus é Espírito. Nota-se que antes do substantivo aí, Espírito, existe o artigo O. Por quê? Porque esse artigo O, se ele não existisse, ele apenas estaria informando que o Senhor, que é Deus aí, é Espírito, né? Mas quando ele tem o artigo O, então ele já muda aí a sua interpretação, o seu sentido, né? A palavra Espírito com E maiúscula é porque é uma relação ao Espírito Santo. Então, o que é que o texto está dizendo? O texto está informando para nós que Deus é o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo não é a pessoa do Pai, como também não é a pessoa do Filho, como ensinam aí os unicistas, tá certo? Então, as três pessoas da Trindade, elas podem ser vistas, né, de maneiras distintas, ou seja, diferentes, né, em vários textos do Novo Testamento. Nós encontramos no Novo Testamento alguns textos que trazem assim, uma relação bem estreita entre eles, né, para que a gente possa entender, compreender que por mais que Deus seja uma trindade, ou seja uma composição de três pessoas, mas essas três pessoas não é uma só, elas são diferentes, né? Então, nós encontramos as três pessoas da trindade no batismo de Jesus, na fórmula batismal e também na bênção apostólica. E não coloquei aqui, mas nós também encontramos aí as três pessoas em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, em relação aos dons do Espírito Santo, né? Então, aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o quê? E sendo Jesus batizado, primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, né? Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí a pessoa do Pai, primeira pessoa da Trindade, né? Na fórmula batismal nós encontramos os três também, dizendo aqui em Mateus 28, versículo de número 19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Estamos aí as três pessoas da Trindade novamente. Na bênção apostólica, que fica na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 14, a mesma ideia da Trindade, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, nós entendemos aqui que a doutrina da Trindade
Ela não é uma criação humana, ela não é uma criação da Igreja Católica, ela não é uma criação da Igreja Evangélica, protestante de um modo geral. É uma doutrina existente na Escritura Sagrada, né? Que apesar de que seja um pouco difícil de compreendê-la, mas isso não descarta que a sua existência. Ela existe, ela está presente em toda a Bíblia Sagrada. E eu espero que você tenha compreendido esta aula de hoje, que Deus te abençoe e a paz do Senhor.